Sejam bem-vindos ao Compilando Sucesso, onde cada linha de código aproxima você do futuro da tecnologia. Olá, estudantes, futuros mestres da arquitetura de software e apaixonados por tecnologia. Meu nome é Alex Silva e é um prazer imenso dar as boas-vindas a todo mundo que está nos acompanhando hoje. Nós estamos iniciando agora uma série incrível e super didática de 3 vídeos sobre um dos temas mais fundamentais da computação. O primeiro vídeo, que é este que estamos fazendo agora, será focado em dominar completamente a orientação a objetos. O nosso segundo vídeo será sobre a orientação a objetos na linguagem Python, colocando a mão na massa. E por fim, o terceiro e último vídeo será sobre orientação a objetos como herança e polimorfismo, aprofundando nesses conceitos avançados. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nessa nossa sala de aula virtual, eu já peço para quem está assistindo dar aquele like caprichado, seguir o nosso canal para ajudar no nosso crescimento e, claro, ativar o sininho. Ativar o sininho é crucial para não perder nenhum conteúdo novo que vamos lançar. Tudo pronto? Então vamos começar a nossa jornada. Para organizar a nossa aula de hoje, nós vamos passar por 4 tópicos essenciais sobre a orientação a objetos. Primeiro, os pilares e conceitos básicos. Segundo, o conceito de classe. Terceiro, o poder do encapsulamento. E quarto, o conceito de herança e polimorfismo. Vamos direto ao nosso primeiro grande tema de hoje: os pilares e conceitos básicos da orientação a objetos. Sabe, para a gente entender o peso da orientação a objetos, ou simplesmente OO, precisamos olhar para o passado. A OO não foi só uma modinha, ela revolucionou a engenharia de software. Antes, na programação convencional ou estruturada, a gente pensava estritamente como a máquina. O código era uma coisa e os dados eram outra, totalmente separados e fracamente vinculados. Era muito comum você alterar um dado no sistema e sem querer quebrar uma função lá do outro lado, uma dor de cabeça. A grande sacada da OO foi mudar isso. Ela permite que a gente modele os sistemas baseados na lógica do mundo real. Nós pegamos a estrutura de dados e o comportamento e agrupamos tudo isso em unidades independentes e coesas. É como se, em vez de pensar em variáveis soltas, a gente passasse a pensar em coisas reais, palpáveis. Isso torna o software infinitamente mais fácil de organizar, manter e expandir. E aí vem a pergunta clássica: o que exatamente é um objeto? Vamos destrinchar isso. Um objeto é basicamente a representação computacional de uma entidade do mundo real dentro do nosso software. Todo objeto carrega 2 coisas fundamentais: os atributos e os métodos. Vamos usar uma analogia do cotidiano. Imaginando um sistema de faculdade, o objeto estudante possui atributos, que são os dados ou características, como o nome, a idade e o número de matrícula. Esse é o estado do objeto. Mas o estudante não é estático, certo? Ele faz coisas. E é aí que entram os métodos. Os métodos são as operações, as ações. O estudante pode fazer a matrícula, entregar trabalho, assistir a aula. Em muitas atividades acadêmicas, a galera confunde atributo com método. Se cair isso na sua frente, lembre-se, atributo é o que o objeto tem, método é o que o objeto faz. Quando juntamos o que ele tem com o que ele faz, nasce o nosso objeto. Com essa base bem sólida, vamos avançar para o nosso segundo tópico, o conceito de classe, que é a espinha dorsal de tudo isso. Vejam essa imagem representando um molde. A classe funciona exatamente assim. Ela é o molde, o alicerce absoluto na criação de objetos. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando de classe e objeto como se fossem a mesma coisa, mas não são. A classe dita as regras. Ela não é o objeto em si. Pensem numa forma de bolo. A forma de bolo não é o bolo, certo? Você não come a forma. A forma de bolo é a classe. Ela diz qual vai ser o formato, a altura e o diâmetro. O bolo assado pronto para comer, esse sim é o objeto. Se a gente cria uma classe pessoa, ela vai determinar que todos os objetos gerados terão peso e altura, mas a classe em si é apenas o projeto, o modelo conceitual de onde esses objetos vão nascer. Para deixar isso impossível de esquecer, imaginem que estamos numa fábrica avançada de robôs. A classe seria aquele projeto holográfico brilhante, aquele desenho estrutural flutuando na tela do engenheiro. Você não pode tocar nesse projeto, ele não carrega peso, é só a planta, o blueprint. Ele define, o robô terá 2 braços, sensores ópticos e vai andar. Agora, quando apertamos o botão e a fábrica começa a montar, saem os robôs reais, de metal, andando pela fábrica. Esses robôs físicos, únicos e funcionais, são os nossos objetos. Eles nascem do projeto, são instâncias daquela classe. Cada robô pode estar fazendo uma coisa diferente. Um carrega a caixa, outro faz a segurança. Mas todos compartilham a mesma estrutura da classe que os criou. Trazendo isso para o computador, quando estamos programando, olhem essas 2 representações na tela. De um lado, a gente escreve a classe no código.
Do outro, durante a execução do programa, o sistema usa essa classe para instanciar os objetos na memória RAM. Uma clássica atividade de faculdade costuma perguntar: é possível criar mais de um objeto da mesma classe? E a explicação correta e didática para isso é um grande e sonoro sim. De uma única classe motorista, nós podemos instanciar o objeto da motorista Maria e, no mesmo sistema, o objeto do motorista João. Eles vieram do mesmo molde, têm os mesmos comportamentos, mas cada um tem seu próprio espaço na memória e seus próprios dados. O João tem a carteira dele, a Maria tem a dela. É a magia da reutilização em ação. Sensacional! Agora chegamos ao nosso terceiro tópico, o conceito de encapsulamento. E esse aqui é o guarda-costas do seu código. Mas opa, pausa rapidinha. Antes da gente abrir esse cofre do encapsulamento para ver como ele funciona, eu quero pedir novamente. Se essa aula está clareando a sua mente, deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal. É rapidinho, não custa nada e é a sua forma de dizer que quer mais vídeos longos e detalhados como este. A sua ajuda é o combustível do nosso canal. Feito? Então, bora lá! O que é encapsular? Encapsulamento é a técnica de esconder os detalhes internos de como a classe funciona, protegendo os atributos e liberando para o mundo externo apenas uma interface segura e muito bem controlada. Imagina o caos se não existisse encapsulamento num sistema de banco. Digamos que a gente tem um atributo saldo. Sem encapsulamento, qualquer outra parte do código poderia ir lá e alterar o saldo do cliente de R$1.000 para 0, ignorando todas as regras do banco. Isso seria um desastre. Com o encapsulamento, nós trancamos o saldo. Ninguém de fora pode mexer nele diretamente. Se alguém quiser alterar o saldo, vai ter que usar os métodos públicos que nós criamos, tipo o método depositar ou sacar. E lá dentro desses métodos, a gente coloca senhas, validações, limites, ou seja, o objeto protege a si mesmo de interferências externas indevidas. Vou usar outro exemplo do nosso dia a dia. Pensem num aplicativo de GPS. Você digita o destino e ele te dá a rota no mapa. O aplicativo tem objetos complexos fazendo cálculos matemáticos bizarros com satélites lá nos bastidores. Mas você, como usuário, vê isso? Não, você só interage com uma caixinha de texto limpa e simples. A complexidade está encapsulada e isso gera um benefício enorme que às vezes cai em atividades de arquitetura de software, a manutenção. Se amanhã os engenheiros inventarem uma matemática 1000 vezes mais rápida para achar a rota, eles mudam o motor interno do objeto e quem está de fora usando a interface pública nem percebe, nada quebra. Você altera o coração do sistema sem precisar trocar a lataria do carro. É simplesmente brilhante. Tudo fluindo perfeitamente até aqui. Agora, vamos entrar no nosso quarto e último tópico, o conceito de herança e polimorfismo. Essa é a parte onde o software ganha superpoderes de evolução. A herança, como o próprio nome sugere, é quando uma classe mais específica herda características de uma classe mais genérica. Para que serve isso? Para evitar a repetição. Pensa só, um bom programador detesta digitar a mesma coisa 2 vezes. Se num sistema acadêmico a gente já tem uma classe chamada pessoa, que tem atributos como nome, CPF, endereço, não faz o menor sentido a gente criar uma classe estudante e digitar tudo de novo. A gente simplesmente diz ao sistema, olha, o estudante é uma pessoa. Pronto, a classe filha estudante herda tudo da classe pai, pessoa, reaproveitando o código massivamente. Aí a gente só adiciona na classe estudante o que for exclusivo dele, como o número de matrícula. E sabe o que é mais legal? A herança permite que a classe filha pegue um comportamento do pai e sobrescreva, ou seja, adapte esse comportamento para o jeito dela funcionar. Olhando para este gráfico na tela, a gente vê o comportamento mover. E aqui a gente faz a ponte perfeita para o polimorfismo. Uma atividade muito comum de prova é pedir para explicar a diferença entre herança múltipla e polimorfismo. Herança, a gente já viu, é herdar atributos. A herança múltipla ocorre quando uma classe herda de 2 moldes diferentes. Mas o polimorfismo é o que acontece com as ações, com os métodos. Quando reimplementamos o método nas filhas, como o método mover, nós preparamos o terreno para o polimorfismo. A mesma ordem vai gerar comportamentos completamente distintos. Polimorfismo, em grego, quer dizer muitas formas. É o mesmo comando se comportando de várias maneiras de acordo com quem o executa. Pensem comigo, se tivermos uma superclasse veículo que ensina o comando mover, nós temos subclasses como veículo terrestre e veículo aéreo. Se o sistema manda um comando genérico dizendo atenção veículo, mover, o objeto que é um carro terrestre vai pegar esse comando e acelerar os pneus no asfalto. Já o objeto que é um avião, ao ouvir o exato mesmo comando mover, vai ligar as turbinas e voar para o céu. Um único comando, o mesmo nome, mas cada objeto sabe instintivamente qual é a forma certa e especializada de agir. A beleza disso é que o seu código principal não precisa ficar testando que veículo é qual.
Ele só dá a ordem e o polimorfismo cuida do resto. E dentro dessa árvore de heranças, nós precisamos falar da famigerada classe abstrata. Diferente das classes normais, que geram objetos na memória, a classe abstrata é pura teoria. Ela existe apenas para ser herdada, nunca para ser instanciada diretamente. Voltando ao banco, existe classe conta corrente e existe classe conta poupança. Mas a classe pai de todas, a classe conta bancária, é abstrata. Pense no mundo real. Você não chega para o gerente e fala, quero abrir uma conta bancária genérica. Não! Você tem que escolher um tipo concreto. A classe abstrata serve como um contrato supremo, um gabarito obrigatório para garantir que todas as contas filhas sigam a mesma regra básica. Fantástico, né? Mas vimos hoje que a orientação a objetos é incrível porque espelha o mundo real. Aprendemos que a classe é só o molde, o projeto, enquanto o objeto é a coisa viva rodando na memória. Nós abrimos o cofre do encapsulamento, descobrindo como proteger nossos atributos de alterações perigosas. E exploramos a genialidade da herança e do polimorfismo, reaproveitando o código e fazendo com que uma única ordem se desdobre em múltiplas formas de agir. Esses são os 4 pilares que separam os digitadores de código dos verdadeiros engenheiros de software. Mas a teoria, turma, é só o começo e nós não vamos parar por aqui. Nosso próximo passo, no segundo vídeo dessa trilha, será mergulhar na orientação a objetos na linguagem Python. É lá que nós vamos pegar tudo isso que estudamos hoje e traduzir em código real, rodando na prática, aproveitando a sintaxe limpa e poderosa do Python. Então, se você quer continuar nessa jornada para se tornar um mestre, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal agora mesmo e não esqueça de ativar o sininho. O sininho garante que o YouTube avise você no segundo em que o próximo vídeo sair. Meu nome é Alex Silva, foi uma honra conduzir essa aula super detalhada com vocês hoje. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!